Vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 4.7, exercício número 23. Vamos ao enunciado. Encontre as dimensões do retângulo com a maior área que pode ser inscrito em um círculo de raio R. Bom, temos um problema de otimização, onde a condição é um círculo de raio R. Então, vou representar aqui um círculo de raio R. Então, aqui temos o círculo de raio R. E eu quero encontrar as dimensões de um retângulo com maior área que pode ser inscrito, ou seja, dentro aqui do círculo. Então, eu vou desenhar um retângulo e desse retângulo eu quero a maior área. Então, queremos achar as dimensões. Então, vamos aí querer encontrar qual é a base e qual é a altura desse retângulo. Para equacionarmos, vamos utilizar aqui as medidas como sendo x aqui, né, que é a medida do eixo, né, parte negativa deixa para lá, e essa medida como y, tá? Vamos usar x e y. Sabemos que a medida daqui até essa extremidade é o raio, e a partir dessa relação, né, desse retângulo menor que a gente criou, a gente pode escrever a equação da circunferência, que é hipotenusa ao quadrado, ou os catetos ao quadrado, que seria x quadrado mais y quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o raio ao quadrado, onde temos aí a equação da circunferência. Então, para otimizar aí a área, ou seja, para achar a maior área, temos que a área é dada por base vezes altura. A base é 2 vezes o x, né? Que eu peguei só um pedacinho ali para construir o triângulo retângulo. Então, a base é 2x e a altura é 2y. Então, temos 2x vezes 2y, a área é 4xy. Mas a função ficou em função de duas variáveis. Mas podemos relacionar o x e o y através da equação aí da circunferência, que é o que está limitando o retângulo. Então, se a gente isolar o y, teríamos aí r² menos x², a raiz passa para lá como raiz positiva, só considera positiva, né? Passaria aqui como mais ou menos, a gente vai considerar só como positivo, porque não temos medidas negativas para a área. Então, temos aí que a área vai ficar igual a 4x vezes o y, que é a raiz quadrada de r² menos x². Então, agora que a gente tem a equação da área, que é a equação a ser otimizada, para realizar a otimização, a gente faz a derivada de primeira ordem, a linha. Aqui a gente tem um produto, tá? Então, a gente vai fazer a derivada da primeira função, derivada de 4x é 4, que multiplica a segunda função, que é a raiz quadrada de r² menos x², mais a primeira função do jeito que está, 4x, vezes a derivada da segunda função. Temos que usar a regra da cadeia. Primeiro eu derivo a função raiz. A derivada da função raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro, r² menos x²,
vezes a derivada do que está dentro. A derivada de r² em relação a x é 0, e a derivada de menos x² é menos 2x. Simplificando, esse 2 simplifica com esse 2, esse x multiplica com esse x e fica ao quadrado. Então, temos aí que a linha é 4 raiz quadrada de r² menos x² menos 4x² dividido pela raiz quadrada de r² menos x². Bom, fez a derivada primeiro, igual a 0 para encontrarmos os pontos críticos. Podemos reescrever então 4 raiz quadrada de r² menos x² igual a 4x² dividido pela raiz de r² menos x². Então, vamos ter aqui 4. Essa raiz passa multiplicando, raiz vezes raiz, sobra só o que está dentro da raiz. 4r² menos x² igual a 4x². O 4 multiplicando dos dois lados simplifica. Então, vamos poder escrever r². Esse menos x² passa para o outro lado. x² com x², 2x². Então, podemos escrever que x² é igual a 2 é igual a r² dividido por 2. X é igual, seria aí mais ou menos, né? A raiz quadrada de r² sobre 2. Mas não tem medida negativa, a gente descarta. Portanto, temos aí que x é igual a raiz quadrada de r². R, a raiz quadrada de 2, fica aqui. Se a gente quiser racionalizar, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente tem que o x é raiz de 2r, de raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Então, podemos aí observar que esse é o ponto de máximo, né? Tendo que o x tem que estar no intervalo entre 0 e r, que é a medida máxima que a gente pode ter aqui, aí, que é a condição do raio da circunferência. Então, portanto, isso aqui é um ponto de máximo, e a medida y a gente encontra substituindo aqui, né, raiz quadrada, r² menos o x². X² já está isolado aqui, é r² sobre 2. r² sobre 2. Então, a gente tem aí 1 inteiro de r² menos meio de r², vai dar raiz quadrada de r² sobre 2, né? Vai ficar meio. Tira a raiz, fica r raiz de 2, racionaliza também, a gente tem aí que é raiz de 2r dividido por 2. Bom, mas essa não é a resposta, porque ele pede quais são as dimensões. As dimensões é a base, que é 2 vezes o x, ou seja, 2 vezes a raiz de 2r sobre 2, então esse 2 corta com 2. Então, a base tem que ser raiz de 2r e a altura 2 vezes o y, ou seja, 2 vezes aí raiz de 2r sobre 2, esse 2 simplifica com esse 2, e a altura, outra dimensão, tem que ser raiz de 2r. Então, essas são as medidas, aí, as dimensões, para que a área seja máxima de um retângulo inscrito em um círculo de raio R. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!